Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Na Real, o podcast do empreendedor brasileiro. Tá, e hoje nós vamos conversar com Pedro Rafael, um empreendedor, escritor, vice-presidente da CRJ, presidente do Conselho Empresarial de Jovens, escritor, 1001 utilidades. Esse é o nome aqui, ó. Livro dele, a gente já faz um merchan já. Comprem, por sinal, o livro é muito bom. E, Pedro, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua história aí, para a gente poder começar aí o nosso podcast aí. Primeiro, tenho que agradecer a vocês três, Vanessa, João, Jennifer, ao Na Real Podcast. Mas eu tenho que corrigir ela, que ela falou um monte de coisa, mas não falou uma verdade. Eu sou amigo deles. Então. Também, a gente. Tá tudo em casa, né? Tudo em casa. Primeiro a gente faz um merchan, a gente faz um marketing. Não. Antes de qualquer coisa, eu sou amigo das pessoas. É verdade. Então, eu sou apoiador. Então, agradeço aí a vocês por terem me convidado. Nada. Nós que agradecemos a vocês. Agradecemos. O que eu puder fazer, sempre vou fazer por vocês. Então, contem comigo. Que somos todos. A Jennifer também, temos que levar a Jennifer para a associação também. Que nós somos todos da associação. Toda última quinta-feira. Vamos botar você também, Jennifer, para ficar, somos todos. Aí. Vamos colocar você também lá. Você quer fazer, João, a primeira pergunta para ele? Contar Bom, a Vanessa já falou, o Pedro tem 1001 funções aí, 1001 coisas que ele toca ao mesmo tempo, então dá um contextozinho pra gente do que você tá fazendo agora, de legal, como é que tá a sua vida. E já para começar pegando uma outra pergunta aí da tua história, eu vi que você começou a participar muito cedo de movimentos estudantis, lá desde a época até de colégio, né, do Zacarias, que você estudou. Então o que te motivou a começar com isso tão cedo, né, participar desses movimentos? Então, o que eu tô fazendo hoje é sonhar, porque além de empreender, obviamente, que eu sonho por uma cidade do Rio de Janeiro mais próspera, assim, se falarmos hoje que a cidade do Rio de Janeiro tem condições para qualquer um de nós, né, qualquer pessoa querer, eu quero porque eu quero morar no Rio de Janeiro, quero porque quero investir no Rio de Janeiro, isso é praticamente uma utopia. Sim. Então, a gente precisa ver a realidade como ela é, nua e crua. Então, desculpa a sinceridade, mas o que nos resta é sonhar. De resto é trabalhar. Sim. E aí, respondendo a sua pergunta, tenho algumas empresas, né, na área de comunicação, principalmente. Legal. E desde jovem comecei no movimento estudantil, sim, porque sempre acreditei que a política é o caminho da transformação. Não adianta a gente ficar criticando, seja A, B ou C, esquerda, centro-direita, quem quer que seja, se é meu amigo ou não é. Eu tenho que usar a política como transformação e fazer a boa política, com P maiúsculo. Independentemente de qualquer coisa que eu falei de ideologia. Então, desde a época do colégio, que eu já acreditava muito nisso e continuo acreditando nisso, João, eu acredito que os jovens precisam se preparar. Sim. E eu falo muito isso nas reuniões de conselho. Ali nós estamos, ali não é um partido político. Ali cada um pode ter a sua ideologia, cada um pode votar em quem quiser, seja feliz. Mas esteja engajado na transformação do Rio de Janeiro. Verdade. Esteja preparado para ser um líder. Porque hoje as lideranças que nós temos, sejam na iniciativa privada, ou seja, na iniciativa pública, são pessoas com quase 80 anos. Óbvio. Tem aqueles de 40, 50, 60. Sim. Mas não tem um legado feito. E não é que nós temos por ser jovem, né? Nós não temos um legado feito que a juventude daqui a 20 anos vai lembrar de nós. Ainda não temos. Sim. Mas daqui a 20 anos a gente pode ter se a gente se preparar agora. Porque certeza. Senão vão chegar aqueles picaretas, e eu não vou citar nomes, porque depois eu sou o processado. Vai ser cancelado. Não, ser cancelado pra mim é o de menos. Vou ser processado. Que chegam na política, chegam no associativismo, chegam porque tem muito dinheiro, é um grande empresário e quer ser o dono da toda. E acham que mandam tudo. Então, ou nós, jovens, e nós aqui devemos ter uma média de 30 anos de idade cada um. Sim. Nos preparamos e nos dedicamos a transformar a cidade do Rio, e aí, por consequente, o Estado e o Brasil, ou a gente vai continuar só sonhando.
Sim. eu prefiro realizar. Eu também. Eu Por prefiro isso realizar. estamos com você lá na associação em prol de realmente criar. E eu estou com vocês, não é que Estamos vocês estão juntos. comigo, é assim, somos um combo só. Sim. Exato. Não, e lá nós nos Assim, ajudamos, é verdade. Exato. Então, cada um vai pegando ali um caminho, vai construindo, vai se asfaltando ali a sua estrada, e a gente vai tentando empurrar. Dá força, né? Que a gente Uhum. fala muito que empreender é muito solitário muitas vezes. Eu entrei na associação e eu encontrei ali amigos, assim, pessoas que no dia que você fala, gente, hoje eu tô tão desanimada, é tanta burocracia, você quer começar um negócio, você quer fazer, você precisa de capital e você não tem, você tem tantos sonhos muitas vezes e não tem, né, como realizar. Esse podcast surge porque a gente se conhece na associação, então nós conseguimos nos juntar ali, uma coisa que você já queria, que eu já queria, mas sozinhos a gente não sabia como fazer, né, você sabe que é muita coisa que a gente tem para botar o podcast no ar, por trás. E ali a gente se junta e a gente consegue tornar isso real. Então é incrível, realmente a juventude precisa se unir, sonhar sim, mas executar, colocar esses sonhos em prática, começar hoje para colher lá na frente. As pessoas são muito imediatistas, né? Acho que hoje não. Depois a gente vai ter um podcast aqui, vamos falar de finanças e tudo, e vocês vão ver, a pessoa tem uma mentalidade muito imediatista e a vida não é assim. Você precisa pensar um pouco a longo prazo também. Você precisa plantar, esperar o tempo da colheita. Sim. Exato. E justamente ontem, hoje, aí, puxando pro meu lado a sardinha, eu tava falando com uma amiga que foi minha caloura na faculdade. E aí eu falei, cara, tô muito cansado. Assim, eu estou cansado. Por diversas razões. E aí ela falou, cara, não desiste. Olha você em 2016, 2017, olha hoje. Então, e isso eu falo pra vocês também. Olhem lá atrás, o passado. Aí eu parei para pensar, o que eu tava fazendo em 2017? É a primeira vez que eu estava entrando na prefeitura a trabalhar, né, com cargo público. Eu já tive cargo público. Aí eu parei para pensar, pô, realmente, tudo que eu fui plantando. Alguma hora, alguma coisa vai chegar. Sim. Então, e tá chegando. Então, é questão do você insistir, persistir. Porra, essa daqui não germinou, vamos plantar outra. Vamos insistir em outra coisa. Sim. Então, não germinou agora, então, mas depois vai germinar. Então, cada planta tem seu momento de crescer. Né? Então, enfim, o que eu estou fazendo é isso. É sonhar. Exatamente. E trabalhando muito para que a gente tenha um Rio de Janeiro realmente com um ambiente de negócios aberto para todos e não só para alguns. Então é isso que a gente vê muito no Rio de Janeiro, em outras cidades também, mas aqui eu foco muito no Rio. Sim. E trabalhando pelo futuro da associação comercial, óbvio. Não posso esquecer da minha querida associação comercial, que vocês fazem parte. É um legado, né? A gente deixa algo que tem 213 anos. Então, quantas pessoas estiveram ali trabalhando para a gente estar hoje, e a gente tem que fazer um trabalho para deixar para os que vão vir depois da gente. Sim. Então, e nós somos os que estão entrando agora depois de muita gente. Exatamente. Então, o Conselho de Jovem vem para isso na associação comercial, para renovar. Inovar as coisas que a gente faz, como a gente faz. Sim. Então, respondendo, João, sonhando e trabalhando muito. Excelente. Porque de nada adianta sonhar e não trabalhar. Excelente, excelente. E a gente está falando aqui de movimento, né? A gente falou que você começou no movimento estudantil muito cedo. E você acha que tem muitos benefícios, assim? Você acha que o jovem, a gente sabe, tem um... Aquele, como é que a menina faz parte, a Júlia? Que é o que você também fez na faculdade. Empresa Júnior. Empresa Júnior. Eu acho assim, esses movimentos são sensacionais. Com certeza. O que você acha do jovem, assim, hoje que está aí escutando nosso podcast e tem essa mentalidade que quer realmente fazer algo, transformar, que tem esse desejo, né? Entrar nessas associações, eu converso com muitos amigos, Vanessa, empresários que contratam, né, muita gente, contratam, demitem, pessoal de RH, enfim. Ou da gestão pública também, quando é um pouco mais de área técnica, e também da área mais política. Enfim, converso com muita gente, e muita gente fala assim, hoje um critério para eu contratar é se você já fez um trabalho voluntário, social.
é se você já foi um líder estudantil, Uhum. é se você fez parte de uma empresa júnior. Uhum. Então, eu acho fundamental, você queira ser político, se você quer ser do associativismo, se você quer ser uma pessoa que não faz nada pela sociedade, Uhum. O que você quiser fazer. Sim, eu estou sendo um pouco utópico de novo. Mas busca a liderança estudantil da sua escola. Busca a liderança do centro acadêmico da sua faculdade. Porque eu acho que ali é um celeiro, onde você vai sentir se você realmente vai para a ponta ou se você vai ficar no bastidores, que também é muito importante. Tá? Sim. Eu acho que, para mim, pessoalmente, isso é um diferencial. Se a pessoa, no momento que eu tiver que contratar uma pessoa na minha empresa, ela tiver sido de um movimento estudantil, de um movimento qualquer, Já Rio tem Júnior. uma vantagemzinha ali. Porque movimento estudantil as pessoas já acham que é levantar a bandeira, invadir a reitoria. Pois é. Eu nunca invadi uma reitoria. Eu fui presidente de diretório acadêmico na minha faculdade, 6 cursos. Éramos quase 1.000 alunos. Eu nunca invadi uma reitoria. Na verdade, eu era muito bem recebido pelo diretor. Sim. Uhum. Então, por quê? Porque a gente dialogava, a gente resolvia os problemas. Pra que a gente vai brigar? Pra que Então, vai brigar, destruir? Hoje em dia a gente vê uma Pois inversão muito louca, né? As pessoas estão reivindicando melhorias, mas elas estão destruindo. Elas querem banalizar. É verdade. E não apenas banalizar quebrando a vidraça do banco X porque é bilionário. Mas ninguém lembra que aqueles bancos X são bilionários, que eu não vou ficar citando para não fazer... Com certeza. Propaganda, né? Mexão gratuito. Exato. Eles têm projetos sociais. Sim. Eles financiam escolas, projetos, o que quer que seja. Corais, orquestras, todos eles financiam. Geram muitos empregos, né? E então, assim, a renda. como que você vai quebrar porque eles são bilionários? Que bom que eles são bilionários, porque eles mantêm a máquina pública funcionando. Funcionando, é verdade. Óbvio que cada um aqui paga imposto. Sim. Mas não é o nosso imposto que vai manter a máquina. São deles. Óbvio que eles vão pagar. Às vezes eles estão ali. Eu não sou a favor de mais imposto para quem é mais rico, não. Eu acho que acho que pode diminuir um pouquinho, inclusive. Mas para eles poderem investir mais no negócio e gerar mais emprego, né? Então, quem recebe menos paga menos imposto. Tudo bem, mas quem paga mais, eu não posso pagar mais imposto porque eu tenho mais. Não é que eu vou pagar menos quanto eles. Mas também não me bota a faca na garganta, no pescoço. Exato. Então, eu acho muito importante movimentos estudantis, porque eu acho que ali você acorda pra vida. Sim. Sim. É Porque fundamental. tem muita prática, né, envolvida. Você foi você foi da Rio Júnior? Foi Rio Júnior, sim. Brasil Júnior, enfim, todos esses movimentos. E era engraçado, porque na nossa Vocês se época... conheceram na Brasil Júnior, Rio Júnior? Sim. Foi na Então faculdade. vocês são o segundo casal que eu conheço nessa história. Formando, vocês entram aqui e formam casais. Empresa Júnior forma casal. Você já sai de lá, pensando em negócios e formando relacionamentos duradouros. Os outros, não sei se vocês conhecem, é o Pedro Nascimento e a Bárbara, né? Sim, acho que é a Bárbara. sim. Então, Eu trabalhei com o Pedro na Brasil Júnior. o Pedro conheci no Conselho de Jovens, na Associação Comercial. Mas Sim. ele agora tá em outro Agora naipe, né? Nova York. Tá muito chique. Ele falou, vamos convidar ele. Eu falei, não, o cara tá em outro país, não vai nem pensar em vir pra cá. Mas é engraçado que na nossa época de empresa júnior, que foi mais ou menos 2011, por aí, 2012, tinha muito essa rivalidade lá dentro da faculdade no seguinte sentido: os bons iam para a empresa júnior, que eram os comprometidos, que era mais uma coisa mais de mercado, e quem queria farra e tal ia para o centro acadêmico e Atlética. Eu fui uma exceção, que eu fui para o centro acadêmico. Pois é, e aí o que aconteceu? Não que eu seja Ao bom, longo não, do é que eu tempo- fui pro centro acadêmico, mas eu não ia pra farra. Sim. Não, mas é igualmente Olha o que importante. aconteceu, Não, é igualmente importante. E aí a gente começou a ver que passaram-se os anos, virou quase que uma coisa só. mesma coisa, Toda a diretoria da Atlética e do centro acadêmico ia para a empresa júnior, não tinha mais essa... Migrava, né? Migrava, um ia pro outro, o outro ia pro outro, não tinha mais essa... Chega uma hora que essa a gente sabe, rivalidade. é sempre a mesma Ótimo, coisa ali. Sim. Não, e foi muito bom, porque E são foi ideias ótimo. novas, perfis diferentes, e é Visão super importante. diferente, Visão diferente. Exatamente, você conhece pessoas de vários, né, às vezes de vários bairros diferentes, com várias, que foram criadas de forma diferente. Acho que é um intercâmbio cultural e de ideias muito grande. Você pode ver que todo podcast que a gente grava aqui, a gente sempre cai nesse assunto, né?
do quanto é importante você estar em lugares com pessoas ali que tenham vontade, objetivo, também de crescer. O ambiente faz muita diferença. Faz, com certeza. Aquela história que fala, né, que você é a média das 3 pessoas, né, das 3 a 5, das 5 que você mais convive, é por isso, é porque você tá ali conversando sobre assuntos, numa vivência tal, e isso influencia nas suas atitudes, né? Eu tava falando sobre isso hoje num treinamento, e é engraçado que uma vez a gente foi num churrasco de amigos, assim, e foi um papo, uns amigos que eu conhecia um deles, né, e tinham amigos desses amigos que a gente não conhecia. E foi um papo tão legal, assim, tão leve, todo mundo, assim, comprometido e querendo, sei lá, crescer na carreira, enfim, todo mundo com um papo legal, que a gente chegou em casa e falou, caramba, olha só que legal, às vezes a gente vai para um grupo de amigos que todo mundo só quer reclamar, só fala besteira, não evolui, ninguém quer chegar em lugar nenhum. E aí você vê essa diferença, assim, isso eu tô falando de um churrasco num final de semana, num lazer. Agora imagine você todo dia querendo crescer ali, fazer coisas melhores, você tá num ambiente que todo mundo te puxa para baixo, né? Então tem que ser muito positivo. Eu acho que a positividade eu não sou um paz e amor, assim, então, mas eu acredito muito na boa energia das coisas. Sim. Do equilíbrio, então, né? Tem que ter equilíbrio. Tem tempo para tudo. Há o tempo de se divertir, há o tempo de trabalhar, há o tempo de colher, né? Então precisa... Esse final de semana eu tava falando, não lembro com quem, que eu esqueço das coisas, mas eu falei qualquer coisa assim, eu já fui candidato, tá? Eu passei meu currículo ali, acho que tá ali escrito. Sim. Mas eu que fui pro front da batalha de pedir voto, que é uma das coisas mais difíceis que existe, você conquistar o voto da pessoa que você não conhece em 3 segundos no meio da rua. Eu não brigo por política. Pra que eu vou perder meu tempo? Não sei qual é a ideologia de nenhum de vocês, mas se alguém aqui é de esquerda, seja feliz. Se alguém aqui é de direita, seja feliz. É de centro, seja feliz. Mas eu não tenho que acabar um relacionamento por política. Eu não tenho que acabar uma amizade por política. Eu não tenho que perder um contrato por política. Até os políticos, eles trocam de partido e você vai ficar aí brigando, né? Ó, se você for a Brasília às quarta-feira, sessão é terça, quarta e quinta. Às quartas e terças à noite, quinta não porque eles vão embora, né? Mas terça e quarta à noite, quando não tem mais sessão, estão todos eles, ou a maioria deles, sempre no mesmo bar, no mesmo restaurante. Imagina. Não importa a ideologia deles, eles só vão brigar na frente da câmera pra falar que brigou. Porque a polêmica vende, né? E estão lá fazendo os negócios deles ali. Por isso que eu não fui eleito, eu não faço polêmica. Tá vendo? Na próxima vez... tem que falar mais besteira aí na rede. Vou puxar um assunto aqui pro meu lado. Boa. Você participou da reforma da Previdência, né? Podia contar aí um pouquinho mais sobre essa experiência? Posso. Eu não vou fazer polêmica. Faz uma polêmicazinha pra gente dar uma... Beleza. Você chega para um deputado e fala assim, deputado, a gente precisa do gatilho automático. O que é gatilho automático? É que a reforma da Previdência servisse fosse automaticamente sendo aumentada, né? A idade, trabalho, tempo de trabalho, etc. Porque a população vai ficando mais velha e, obviamente, você precisa aumentar o tempo de trabalho das pessoas, você vai trabalhar mais tempo da sua vida. O cara era líder do seu partido na Câmara de Deputados. Eu não vou citar nomes, obviamente. Não é do Rio de Janeiro. Senão citava, tá? E aí ele falou assim pra mim, Pedro, mas eu não posso fazer isso. Eu falei, mas por que não, deputado? O senhor tá aí trabalhando pela reforma. Assim, eu não tava trabalhando, mas a gente tinha que dar, né, uma... Tava apoiando. Apoiando. Não. Porque nós, deputados, não podemos perder força para barganhar e negociar lá na frente com o Poder Executivo, com o Presidente da República. E essa é a mentalidade do parlamentar, na sua maioria. 513 deputados, 81 senadores, a sua maioria. E recentemente, assim, eu não vou ficar aqui defendendo o Bolsonaro, tá? Porque não tem porquê
Mas ele recentemente deu uma entrevista no Jornal Nacional como candidato. Sim, recentemente, é verdade. E ele, o Bonner, tentou botar ele na parede. E eu refleti muito com o que ele falou. Porque eu trabalhei o primeiro ano do governo do Bolsonaro em Brasília. Eu estive todos os dias, de abril a dezembro, na Câmara e no Congresso, na Câmara e no Senado. Eu tenho 300 deputados do dito Centrão. Se eu não negociar com eles, Não faz nada. não faço nada. Entende? E quantos votos foram na reforma da Previdência? Mais ou menos 370 votos favoráveis. Quer mais que isso? Então, qualquer presidente que vá assumir, ou se ele for reeleito, ele vai ter uma negociação com o Centrão, queira ele ou não. Ele não faz o que ele quer no governo. As pessoas acham que o presidente... Mas não é O assim. Lula não negociava com o Centrão? Todo mundo negocia, é verdade. Ah, porque naquela época não se chamava Centrão. Naquela época era o Mensalão. Mudou só o nome. Tá aí a polêmica que você queria. Naquela época não era Centrão, era Mensalão. Então, Ao corte. me mandem essa pílula que eu falei. Então, ou você senta, recebe e conversa. E estou falando de conversas republicanas. Não vou falar aqui de coisas espúrias, não. Ou o Brasil vai continuar parado. Sim. A gente aqui não tem um ambiente de negócio, agora falando a nível nacional. E você tem, são ilhas de bons negócios, Florianópolis. Sim. Todo mundo sonha com São Paulo. São Paulo, é verdade. Vitória. Aí Ou você tem Belo Horizonte, é verdade. Você tem Belo Horizonte. Você tem regiões, ilhas. né? Você tem ilhas, é verdade. Ou você não tem nada. A Zona Franca de Manaus está sofrendo. Não. Recentemente estive com um ex-ministro de transporte, um general 4 estrelas, 93 anos de idade, Rubens Banho-Madeni. Ele foi ministro também da Casa Militar na época de Sarney. Enfim, tive uma aula de geopolítica com ele. E ele começou a me falar do projeto que foi dele como ministro de transporte, que é a Calha Norte. Que ele ia pegar de Georgetown lá na Guiana, ia para uma outra cidade lá na Guiana, ia puxar a estrada até o Brasil, e aí isso ia ajudar também a Venezuela, lá em Roraima. Legal. Mas a gente não tem esse tipo de projeto hoje em dia mais. A gente não tem mais essa geopolítica, Sim. pensando a geopolítica no Brasil. Tudo é aqui, tudo é agora. Sim. Então a gente precisa parar, aí eu vou voltar lá na primeira pergunta. Informar jovens que estejam dispostos, seja na iniciativa privada ou pública, Sim. a se entregar um pouco pelo país. Ou nós nos entregamos, ou os nossos filhos, netos e bisnetos, pior ainda, coitados, vão sofrer num país Vão que sofrer vai as estar consequências, né? totalmente desacreditado. Eu acredito no Brasil. Eu também acredito. O problema é que quem tá lá não acredita, né? Só pensa nos benefícios próprios ali. Mas é aquela coisa, é a gente se unir e a gente parar de ver realmente os fatos. Não é? As pessoas ficam cegas por ideologias e elas não veem o que está óbvio na cara delas. Isso é uma coisa muito entendeu? importante, Vanessa. Que as pessoas entendam por uma vez por todas. Até a pessoa que você vota, se ele fizer uma coisa errada, você deve questioná-lo. Mas a pessoa que você vota, se for para um cargo executivo, que aí vale mais o que eu vou falar, o legislativo ainda dá para dar porrada entre um e outro, mas a partir do momento que você é eleito prefeito, governador, senador e presidente da República, fui eleito. Você já não tem mais ideologia, você é a tua cidade inteira. Exatamente. Sim. Você é É o teu seu estado país, inteiro, é o você é o estado, é país. verdade. É óbvio que na hora de tomar uma decisão você vai Sim. na sua doutrina. Claro. Mas, no geral, Tem que pensar no... No todo, em todas as ou pessoas. seja, se eu sou um cara de direita e você é de esquerda, você é de direita, eu só vou governar para você e para você não? É. Sim, Isso é um absurdo. Sim. Mas é o que o político pensa. exatamente. Eu sou um cara de esquerda. Você vê mudança de discursos aí, pelo menos aqui de candidatos a governo do Rio, que antes eram a favor de uma coisa, agora não é mais. Não é que ele não seja mais, é porque ele viu que se ele continuar defendendo aquilo que ele defende, Não vai ganhar. não vai ganhar.
Então ele está mudando só o que lhe convém, para, exatamente, Óbvio, só para ganhar, não é alianças uma coisa... que são feitas só para ganhar, Óbvio. enfim, é complicado pra caramba. Óbvio. E às vezes a gente fica meio assim, a gente tenta fugir um pouco desse assunto, às vezes de política, né? Porque a gente sabe vai falar de empreendedorismo, só estamos falando de política, né? Mas é porque tudo é totalmente interligado. Para você empreender, para você criar qualquer coisa, você precisa que as leis, você precisa que te ajudem ali nas dificuldades que é empreender. Então, tudo é interligado. Então, e a gente está aí às vésperas de uma eleição e a gente falar de empreendedorismo, não tem como não falar de política. E a gente está deixando bem claro aqui, não existe lados, nós não temos, o nosso lado é o nosso país, é as oportunidades para todos, que a pessoa de esquerda, direita, o que ela for, não importa, que ela tenha as mesmas condições de empreender que eu tenho, que você tem, que ela possa sonhar, trabalhar e colocar isso em prática e mudar, né? Mudar o nosso país. A gente está gravando esse podcast aqui na Gamboa. Eu tô muito assim, eu não andava para esses lados aqui. Eu vim para cá mais ou menos um mês e pouco atrás. Eu fiquei impressionada, porque eu garanto que muitos cariocas, muitas pessoas não têm noção de como que esse espaço aqui tá ficando bonito, tá ficando interessante. Então, você sonha, você vai olhando as coisas e você vai, sabe, alimentando ali. É possível sonhar, é possível realizar. E falo para vocês, venham aqui para Gamboa. A gente tem várias coisas aqui, né? Tem a Roda Gigante, tem as escolas de samba, o Aquarrio, vários, tem Porto Maravilha, né, que eles querem fazer. O Porto Maravilha. Porto Maravilha. Eu acho ridículo o nome. Bota o nome carioca, pô. É porque tem que ter o Vale. O Vale. São Pedro Vale. E esperamos que saia realmente, a gente vai ter aí... Vale Maravilha. Vale Maravilha. Melhor, né? O Rio Maravilha, né? Cidade maravilhosa, Vale Maravilha. Vale Maravilha. Rio Maravilha, né? E vamos ter tudo aí inglês, vários eventos, tudo em inglês, né? Então, Rio Maravilha. Tá muito gourmet, né? Muito gourmet. Tá muito gourmetizado. E dá ânimo pra gente sonhar e ver que é possível realizar e ter oportunidade para todo mundo, porque se isso aqui melhora, vai surgir moradias, aí vem o mercadinho, aí vem a farmácia, vem o restaurante, vem a padaria. Então é você ver realmente as coisas como um todo. Se você abre uma empresa em um lugar, uma estrutura vai ser montada no entorno daquilo, para dar suporte para aqueles funcionários. É uma linha de ônibus que vai vir. É um transporte, é tudo, entendeu? É movimento, são pessoas. Eu sou uma pessoa eu moro na Tijuca e eu sou muito incentivadora do comércio de rua também. Do empreendedor que tem ali seu pequeno negócio, que não é uma franquia muitas vezes, ou que é também, tanto faz. Mas eu procuro dar força para essas pessoas, consumir o produto, ajudar, porque a gente cria um movimento, tem pessoas andando na rua, é um transporte, é aquele restaurante que você ajuda ali, que você conhece aquela pessoa que está ali há anos e anos. Então, você estimular as pessoas, você não ficar... Veja o todo, não veja as coisas por partes, porque tudo faz parte de uma grande coisa. Sim. E está tudo junto, não é tudo separado. Então, não tem como falar de empreendedorismo e não falar de política. A gente precisa falar de política sem briga, né? Respeitar a opinião. A pessoa tem uma opinião diferente... a opinião dela, que você possa argumentar com ela e que às vezes alguma informação que a gente não sabia e que alguém conta pra gente, a gente reflita. Será que faz sentido o que fulano me falou? Que você tenha a mente aberta para você refletir sobre se aquilo tem sentido ou não. E não faz mal mudar ninguém, a gente passa a vida inteira mudando de opinião, né? Quantas coisas na física, na biologia, que as pessoas um século atrás tomavam aquilo como verdade verdadeira. E depois elas viram que não era isso. E tá bom, tudo bem, né? A vida que segue, a vida é isso. A gente vai descobrindo coisas novas e vai vendo que as coisas mudam também. Pode não ser exatamente do jeito que a gente está pensando. Então você quer perguntar mais uma perguntinha para ele aqui da Associação Comercial, pra gente falar um pouquinho, João? Pode ser, mas eu queria só, para finalizar esse tema da política aí que é interessante, que eu também sempre ficava com esse papo de odeio política, não quero me envolver, não sei de nada. Mas você fez política na... Pois é, exatamente. Não, a gente não tinha essa noção. E agora, com o passar do tempo, a gente fala, cara, não tem como
eu pelo menos não procurar entender o que está acontecendo, enfim, me informar talvez, porque agora a informação também esteja chegando, mesmo que você não queira ver, você é bombardeado de coisas. Antigamente você pelo menos tinha que ter o esforço de pesquisar alguma coisa, de buscar. Hoje não, hoje full time, full rede time. social, é tudo. E aí vendo um pouco até de conteúdos de faculdade, eu vi uma entrevista que você deu que você fala que tem 3 disciplinas que todo curso, né, deveria ter. E aí eu queria que você contasse verdade, um eu pouco. Acho que não é nem todo curso, acho que ainda no ensino médio. No ensino médio, Acho exatamente. Toda escola, né? Toda escola. Porque chega o terceiro ano. O que é o terceiro ano no colégio? Terceiro ano no ensino médio? É nada mais que uma revisão do que você já estudou. Pra você se preparar Forçando para um uma pouco, prova, né? é verdade. Bota ali introdução à economia. Você precisa ter as bases da economia e não é tendo matemática que você vai saber. Exatamente. Bota ali introdução ao direito. Você precisa saber seus deveres e direitos. É básico na sua vida. É verdade. E faz uma diferença enorme. E bota ali uma introdução às ciências políticas. Não é filosofia, não é sociologia. É introdução às ciências políticas. Que você vai entender realmente o que é um sistema republicano. O que é uma monarquia. O que é isso. Porque a gente aprende isso na história. Na aula de história. Não. É introdução às ciências políticas. Você precisa entender o sistema do seu país. E você pode ser químico. Qual a tua formação? Eu sou estrategista de crescimento. Estrategista. Qual a sua formação? Engenheiro civil. Engenheiro. Engenharia também. Eu sou de relações internacionais. Mas todo mundo deveria saber Com certeza. como que é formado um sistema de coalizão. Todo mundo. Faz parte da nossa vida, né? Sim. Tudo O Lula que não fez uma coalizão há 20 anos atrás para governar? O Bolsonaro fez há 4. E eu não estou defendendo aqui um ou outro, não. Nem criticando um, nem defendendo o outro. Só estou mostrando que os dois fizeram a mesma coisa. A mesma coisa. Em momentos diferentes, mas fazem a mesma coisa. O FHC também. A Dilma não conseguiu. Sim. No começo conseguiu, depois não mais. E o Temer foi lá e fez. Então, quem for eleito no último domingo de outubro de 2022, que vai ter segundo turno, Sim. Vai fazer, né? vai fazer a mesma coisa a partir de janeiro, fevereiro, março. Sim. Então é fundamental você ter uma introdução de economia, direito e ciências políticas. Agora, é do interesse dos políticos, Que todo mundo saiba. Exatamente. Sim. entende? Eu acredito muito nisso. E eu defendo essa pauta. Assim, Não, eu também acredito e defendo que a gente, hoje em dia, a gente fala muito do poder, né, que a gente tem nas nossas mãos hoje em dia com um celular. Você tem acesso, se você quiser saber informação, gente, do mundo inteiro, do passado, tudo aqui você consegue ter, né? Hoje em dia é muito mais democrático a informação. Você tem que buscar várias fontes de informação. E não tenha medo de fazer, porque realmente a gente sabe que tem muita fake news, tem muita coisa. Então pega isso aqui e pesquisa. Lê o que estão falando, pesquisa e observa se o que as pessoas falam é o que as pessoas fazem. O mais importante, né? Porque você consegue perceber claramente. Desde criança eu sou essa pessoa que eu sempre fui essa pessoa que fulano tá me falando uma coisa, mas ele faz outra coisa. Nossa, meio já ficava questionando. Então, o mais importante do que o que fulano fala é o que fulano faz. Então, olha o que fulano faz. Olha o que fulano faz, você vai ter a resposta que você quer para saber se tem fundamento ou se não tem. Exatamente. Aí, aqui é o empreendedorismo na real que a gente estava conversando. Ela teve uma reunião. Nossa empreendedora host teve que trabalhar ali, fazer teve que sair rapidinho para uma reunião em cima da hora, urgentíssimo. Mas vamos voltar para aquela pergunta que a Vanessa comentou da associação. Sim, vamos falar um pouquinho da associação. Qual é o seu papel lá? Quais são os seus planos aí para o futuro da associação? Enfim, Quando você entrou, você tá na associação desde quando? Desde que eu nasci. Seu pai era da associação, família. Né? Mas assim, obviamente que eu não frequentava. Quando criança fui umas 2 vezes com meu pai. E assim, coisas bem rápidas, que ele estava comigo no centro, eu tive que ir, mas e passei a frequentar de verdade a Associação Comercial do Rio de Janeiro quando tive 18 para 19 anos. Ok? Novo também. Novo. Bem novo. Ainda tinha meu cabelão e tal, magrinho. Bem magro. E ali
E assim, ia pra sala do meu pai passou ali 20 anos quase como vice-presidente. E sempre gosto de falar bastante, deixar bem claro que não sou hoje nem vice-presidente, nem diretor, nem presidente de conselho devido ao meu pai. É óbvio que influenciou o seu interesse, né? De estar lá. Sim. Mas quando eu fui convidado pelo hoje presidente do Conselho Superior, que é o Marco Paulo Moreira Leite, para ser diretor convidado, porque lá você elege 100 diretores, mas durante o mandato você pode convidar algumas pessoas a serem diretores. Sim. E aí na eleição você tem que renovar 30%. E é o caminho natural, você é convidado e vira eleito. O Marco Paulo me convidou quando eu tinha 22 anos. Me convocou diretor quando eu tinha 22 anos. E meu pai virou para mim e falou assim: eu vou falar pro Marco Paulo é um querido nosso, grande amigo. E eu vou falar pro Marco Paulo que não estou de acordo. E antes, quando eu já era conselheiro de jovens, ali com meus 20 anos, meu pai virou: mas o que você está empreendendo agora para você ser conselheiro dos jovens empreendedores? Que antes o conselho era de jovens empreendedores. Eu tirei empreendedores do nome. E posso falar o porquê depois. Falei: bem, pai, eu estou lá no diretório acadêmico, acho que eu empreendo no movimento estudantil, de uma maneira universitária e tal, que é o começo. Sim. É o que a gente falou no podcast passado, que a mentalidade empreendedora não é só aquela pessoa que abre um negócio, mas aquela pessoa que está dentro, que tem uma mentalidade diferente. Ali ele está vendo o movimento, ele quer mudança, ele quer fazer algo diferente. Exatamente. E aí eu entrei ali em 2013, quando eu tinha 20 anos, no Conselho de Jovens. Com 22, virei diretor mais jovem da história da associação. Legal. Tô torcendo pra alguém me bater, né, mas... Desafio lançado aí, tá? Jovens, jovens. Até 21 anos que seja diretor. Aí, ó, vamos lá, já começa, completou aqui, tirou o título, já vai pra lá fazer empreender. Terminou o ensino médio. Mas é sério, porque isso vai me dar felicidade ver mais jovens lá dentro. Com certeza. Eu sei que eu fui um ponto fora da curva ali, nesse quesito. Mas podem existir vários outros, né? Espero. Espero que seja logo alguém de 20, para aí ficar mais difícil pro próximo. Sim. Mas enfim. Então passei aí 15 fui eleito diretor, 17 fui eleito diretor, 2017 acabou o Conselho de Jovens, 19 fui reeleito diretor, 21 ano passado fui novamente reeleito diretor. Que é normal, você vai sendo reeleito e tal, não é nada demais. E aí, quando o José Antônio Nascimento Brito assume como presidente ano passado, ele me liga e fala: Pedro, quero muito que você venha trabalhar nessa minha gestão comigo, porque acredito muito no seu papel, no seu potencial e tal. E acho que você já merece ser um vice-presidente. Legal. Isso eu tinha ali 28 anos. Foi em julho do ano passado. E aí eu falei: José, gosto muito de você. Eu aceito. Porém, eu aceito na condição de ser recriado o Conselho de Jovens. Ah, legal. Boa. Porque como eu que sou um jovem, vou estar numa instituição. Naquela então tinha ali 211 anos, mais ou menos. Sim. Vou estar ali junto com a presidência, sendo um jovem. E não vou ter um conselho de jovem que existia 4 anos antes, porque a ex-presidente decidiu terminar. Sim. Então assim, eu tinha que defender o jovem. Claro. Com certeza. Para renovar também. Para renovar. Outras pessoas terem a oportunidade, claro, né? Que você teve. É a porta de entrada. Sim. Claro. E para manter também o legado, né? Exato. Aí no futuro. Então, ele falou: tudo bem. Falei: show. Serei seu novo vice-presidente. Só 2, né? Lá é o presidente, primeiro vice, segundo vice e não sei quantos mais vice. Eu sou um dos não sei quantos. Mas sou um dos que mais frequenta, claro, mais atua, mais está junto. É verdade, você é muito participativo mesmo. Assim, uma pessoa que tenta vestir mesmo uma camisa.
E vou até mandar fazer uma camisa com o logo da associação e vou aparecer lá um dia com ela. Boa. Vestindo a camisa. Vestindo a camisa mesmo na prática, na real. Enfim, então, isso foi em julho. Em novembro, e eu ali falando, Josa, no nosso conselho, temos que criar o conselho. Ele falou, só me dá um tempo para poder organizar a casa, que a gente estava saindo daquela época de pandemia mais frenética e tal. Sim. Para a gente poder fazer uma coisa legal com vocês. Em novembro, ele me liga, fala, vamos criar o conselho. Voltar com o conselho, que já existia. Novembro 21. Novembro 21. E eu, 2 dias depois, estava indo para uma viagem no exterior. Falei, pô, agora? Pô. E, assim, eu ia voltar para o Rio, ia passar um dia no Rio e ia voltar para o exterior, para uma outra viagem de trabalho. Aí ele... Não, é agora e tal, agora já chegou o momento. Falei, beleza. 2 dias depois, tinha uma reunião do que eu chamo de conselhão, que é um conselho que nós temos na associação comercial, que quase ninguém sabe disso, que são só os presidentes de conselho. A gente se reúne assim a cada 2 meses, 3 meses. Legal. E 2 dias depois tinha essa reunião, ou no dia seguinte, uma coisa assim. E vai lá na reunião porque já vai ser anunciado ali que é você e tal. Mas quando ele me chamou, eu falei, Josi, eu não pretendia que eu fosse o presidente, só queria que fosse recriado. Falou, ou é você ou é ninguém. Eu falei, aí eu senti, né, a dura. Sim. E falei, tudo bem. Beleza, me dá então. Mas eu vou ficar por um período X. Aí, não tem essa. Falei, tá bem. Aí eu vou na reunião, né, já conheci a maioria dos presidentes. Tudo muito legal, muito bonito. Eu falo, a gente não vai lançar esse ano. Não tem nenhum projeto para apresentar aqui na reunião para vocês, que eu fui avisado faz 2 dias. Quer que eu crie da noite pro dia? Não dá. Se convidar a pessoa, demora. Aí o que eu fiz? Peguei a lista de todos os ex-membros, sobraram 5 dentro dos critérios que foi criado. A idade, enfim, outros critérios na hora que eu tive que fazer ali uma linha de corte. Dos 5, só 2 toparam continuar. Caraca. Que são Israel e Diana. Então, o mínimo que eu podia fazer os 2 viram meus vice-presidentes. Eu não ia selecionar um ou outro. Não tinha por que eu fazer isso. E aí, a gente começa a se reunir, eu volto pro Rio já no Natal. A gente começou a conversar no WhatsApp e tal. E a gente começa a conversar sobre quem vão ser os nossos convidados pro conselho. Eu não te conhecia. Mas a gente precisava lançar o conselho assim, tipo um meteoro, explodir aquilo. Em janeiro a gente pega uma data em fevereiro para lançar o conselho. Foi dado um pontapé inicial no auditório que nós temos lá no 12º, de 80 lugares, tinham 100 pessoas lá dentro. Pessoas em pé. Veio gente do Maranhão, do Paraná, de um monte de lugar para participar da reunião. Da CONAD, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários, empreendedores, empresários. Eles vieram, a diretoria veio nos prestigiar. E aí, ali foi só o pontapé. Tinha de umas 100 pessoas, a metade eram jovens. E aí a gente começou ali a trabalhar. Aí foi chegando, você chegou primeiro, você foi depois. Foi chegando mais gente e mais gente. Se vocês olharem hoje os 47 membros conselheiros do Conselho de Jovens, 2/3, mais de 2/3, são pessoas que chegaram nesse meio do caminho. Sim. Que era a nossa intenção de acontecer. Legal. Porque ali não tem que ser o clube do Pedro. Ali não é o clube do Jael. Sim. Não é o clube da Diana. É o nosso clube. E cada um vai trazendo um. Vai e trazendo 2. outras pessoas. Isso é muito legal. É bem acolhedor ali, todo mundo sente Você chegou pelo Rafael, não foi? A Vanessa chegou pelo meu Instagram. Sabe-se lá Deus como. É verdade. Boa. Eu segui o Pedro já desde E o começo assim do ano. como a Vanessa, muitas outras pessoas já apareceram lá pelo Instagram, seja meu, seja da Associação Legal. Comercial, seja porque foi lá conhecer a Sumayá, que é do Associados. Liga para essa pessoa que está dentro do seu perfil. Eu ligo, a Natália foi assim. Essa moça veio aqui ser sócia nossa, mas ela não conhece os conselhos.
Dá o telefone que eu vou ligar agora. Liguei. Porra, Natália, não te conheço, mas Bacana. vem pro conselho. Vem conhecer o conselho. Se você gostar, fica. Então, assim, eu tô sentindo ali que nós estamos formando uma família. Sim. É uma família. É uma família mesmo. E eu não fecho, e a Vanessa é a prova disso. Uhum. Eu não fecho o conselho só para os conselheiros. Na verdade, não é mesmo, não. Isso é legal. Entende? Eu não tenho por que fechar. Não tem. Quem chegar, quem quer mudança, É muito quem bem quer recebido pode ali, chegar, vai ser super bem recebido. E aí, outro dia me falaram assim. Então, assim, a história do conselho é essa, assim, vocês sabem, né? Os eventos, as visitas técnicas e tal. Mas outro dia me falaram assim. Mas a reunião na última quinta-feira do mês tal, você não vai estar viajando? Eu falei, vou. E você vai fazer a reunião? Vou. Porque o conselho não é o conselho do Pedro Rafael, é o conselho de jovens. Uhum. Os jovens vão estar, o Pedro Rafael pode não estar. Exatamente. É isso aí. Entende? Eu não tenho por que parar um conselho porque o Pedro Rafael está viajando. Sim. Para isso, nós temos 2 vice-presidentes. Exato. Que tocam muito, que representam ali quando você não tá. É eles isso aí. arrasam também. Entende? Israel e a Dayana também mandam muito bem. Só não pode parar ali o... Imagina se eu Movimento. fosse parar É, porque um faltou. não dá. Então, o conceito do conselho é esse, é formar líderes. É informar, transformar e inovar. Não, e pegando, eu vejo assim, quando a gente foi na Alerj, né, a fala do Israel, eu achei muito... Ele fala, gente, a primeira vez que eu sentei aqui, né, nessa bancada, eu não sabia nem direito. Ele falou assim, eu mexia tanta a cabeça que eu gerava até vento, de tanto... E hoje eu tô aqui e eu vejo uma diferença. Ele fez a última reunião, foi com ele, né, com ele e com a Dayana. Diana. E a Diana, esses nomes, com ele e com a Diana. E os dois, assim, levaram super bem, conduziram a reunião perfeitamente bem. A assim, gente tem uma conexão, nós três. Evolução, assim, que você vê. Nós temos o grupo Eu trabalhei do com a conselho. Diana na Rio Júnior, em 2014. Você sabe o potencial dela. Nós temos o grupo do conselho, né? Obviamente, todos estão. Uhum. Nós temos um grupo, nós três, que ali a gente fala de tudo que tá acontecendo. Uhum. Imagina se eu não passasse para eles sobre as informações que eu vou recebendo, as ideias que eu vou tendo, e eles para mim também. Claro. Muitas vezes a gente vai ajustando e aí a gente chega no denominador comum. É isso. Hoje, já final de agosto, o podcast, né, a gente pode falar que é gravado, né? Sim. Então, final de agosto, a gente já tem pronta no grupo a agenda de setembro. Isso aí. E que muda sempre. Se o João, se a Vanessa, se a Jennifer, se qualquer pessoa chegar com uma proposta, pô, a gente pode fazer um jantar de tal coisa, um happy hour, uma visita Vocês técnica, vão adequar ali e acabou. a gente vai botar na agenda. Isso aí. Não é uma agenda que a gente decide tá, Fixa, e né? tem um concreto que não mexe. Exatamente. É colaborativo ali. É só cada um colaborar. Exato. Não, e as visitas técnicas que a gente faz, assim, são muito enriquecedoras. E vão vir melhores por aí. Não que as de agora foram ruins, foram muito boas. Muito. Mas a gente vai visitar o Porto de Açu. Porque a gente vai tem visitar uma fábrica visão lá em diferente, Resende, né? um Uma visão. automóvel. Legal. Você tem uma visão de como funciona determinado órgão ou determinada empresa, lugar. Quando você vai ali e você anda e você conversa com quem trabalha e com quem faz aquilo acontecer, e o que realmente é assim, é surreal. Você né? foi no Galeão. A gente foi no Galeão, foi incrível. Incrível. O Dimas nos recebeu incrivelmente bem. Por exemplo, você que é engenheiro. A gente vai no IME. Legal. Show. É uma área que, pra mim, Vamos eu na que sou de Alerj. relações internacionais, vou no IME. Eu vou porque eu sou curioso. Uhum. Mas, pra quem é engenheiro, é muito melhor. Certeza. A gente pode visitar, por exemplo, uma ideia que eu vou deixar aqui. Me cobrem depois, eu vou esquecer. Angra 3, Sim, deve, 2. Deve ser muito legal também. Por que não? Show. Vamos lá em Angra conhecer uma usina. Não, e é a história do nosso estado. A gente foi na Alerj, e ali a gente foi uma visita guiada, a gente foi na Alerj nova e no prédio antigo, né? E assim, a história do Brasil tá tudo ali, do Brasil, do Rio de Janeiro. E aí ele mostrava pra gente cada pintura daquela ali, o que significava no movimento histórico, ou político, ou econômico do nosso país. Assim, é muito enriquecedor, porque você vê
pessoas que construíram, né, o que a gente vive num mundo que é tão imediatista que parece que às vezes as pessoas não valorizam as coisas, o trabalho, o suor que muitas pessoas derramaram, né, e ainda derramam para construir coisas que a gente usufrui hoje. E aí você vê ali, você vai entendendo a história, né, a história que construiu o nosso povo. Não tem esquerda, direita, o nosso povo, o povo brasileiro. Com certeza. E assim, eu fiquei encantada, eu aprendi tanta coisa, enriqueci, expandi minha cabeça, minhas ideias para tanta coisa, e você se coloca no lugar. A gente conversando com uma das pessoas que nos levou para a visita, e ele fala que a gente tem que tentar se colocar, pensar nisso aqui com a cabeça que os caras pensavam. Porque a gente, com a cabeça que a gente tem hoje, a gente não consegue entender o contexto, muitas vezes, que era aquele contexto. E a gente começa, às vezes, a querer julgar coisas, mas são contextos e épocas diferentes. A gente tem que tentar se colocar na pele para tentar... É verdade, para aquele contexto isso faz sentido. Então, as nossas visitas técnicas têm sido muito enriquecedoras. Muito mesmo. Foram muito boas. Muito boas. Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui interessante para a gente entrar um pouquinho aqui no rádio, né, que está com um programa aí na Roquete Pinto, do Fala Jovem, tem uma rádio na gringa aí também, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre as iniciativas e o que você acha do momento do rádio agora, né, que a gente vê aí, a gente estava até comentando, a gente é bombardeado de vídeos, aí depois o áudio voltou muito forte, um tempinho atrás com o podcast, por exemplo, então o áudio ficou muito mais próximo, a gente consegue ter muito mais conexão com as pessoas e dá para facilitar o acesso, mas agora também está numa geração que é mais rápida, quer coisas mais rápidas, às vezes quer consumir algo mais visual, então como que está esse momento e que falasse um pouquinho dessas suas iniciativas aí no rádio. Eu não sou muito especialista nessa área não, mas assim, atuo muito, né? O Fala Jovem foi um convite do Thiago Gomide, que é o presidente da rádio Roquete Pinto, que é uma rádio estatal do estado, e eu já tinha tido um programa lá, junto até aqui com o Rafael Ponzi e mais 5 amigos, éramos 7 na bancada, ao vivo, toda terça-feira, 11 horas da noite, o Bomba Atômica. Boa. A gente discutia realmente política e políticos e sem limite. Durou ali 1 ano e meio, mais ou menos, o programa, não fiquei esse tempo todo, eu tive que sair antes. E aí, esse ano, final do ano passado, começo desse ano, o Thiago Gomide, por intercessão do Pedro França, que inclusive é nosso conselheiro também, PH França, eles me convidaram para voltar para a rádio, para ter um programa focado no jovem, jovem empreendedor e tal. Por isso que ficou Fala Jovem. Legal. Então, é o mesmo espírito do nosso conselho, assim, é levar informação, é dar espaço para o jovem, que nem vocês estão fazendo aqui, que é incrível esse projeto. E ali nós temos o programa uma vez por semana, né? Toda quinta-feira, 10 horas da noite, é gravado também. E, pensando no futuro, é um programa que é uma pílula como um podcast. Então, ali 20, 25 minutos, bem rápido, pra ser bem rápido mesmo, assim, foi intencional. A gente já quer mais longo. Então, mas... É um bate-papo, assim, mais, né? É que é uma programação de rádio, né? É a rádio toda, né? Então, foi muito nesse espírito. Começamos agora em agosto, já estamos gravando desde maio, na verdade, assim. Em maio gravamos algum, em junho, julho não. E aí agora, em agosto, a gente voltou a gravar. Já que já tinha dado para início e tal. E nossa intenção é mostrar para todo mundo que ouve a Rádio Roquete Pinto, que voltou a ser ouvida pelo brilhante trabalho do Thiago, que o jovem tem muito a entregar para a sociedade. Certeza. Que de nada adianta a gente estar lá atrás formando, se a gente também não der o espaço para aparecer. Então, já vários convidados, já temos outros gravados. Sobre a rádio na gringa, como você falou, isso é um projeto que surgiu através de um querido amigo que é o Vitor Júnior, que era a principal voz da FM O Dia. Quem acompanha a FM O Dia, o Vitor Júnior é meu sócio. A gente abriu uma rádio nos Estados Unidos, na Flórida, focado na comunidade brasileira. Então, a gente viu que era uma deficiência cultural do Brasil lá.
onde o brasileiro não tinha muito como ouvir as músicas do seu próprio país. Uhum. Então a gente abriu lá a Spot Rádio Brasil. Legal. É uma rádio online. Qualquer pessoa no mundo inteiro pode ouvir. Para justamente poder acompanhar aí as novidades do seu país, etc. Vamos deixar o link, né? Tudo que a gente deixa na descrição falar aqui, aí. a gente vai deixar o link, a descrição, vamos colocar nas nossas redes sociais para vocês também pesquisarem e terem acesso. E, Boa. gente, o nosso convidado a gente faria um podcast aqui com ele de 5 horas, tranquilamente. É bom que volta depois, tem mais 5 episódios Tem com muito ele. assunto. E agora vamos falar de mais um. Ó, a gente falou da rádio, agora vamos falar do livro. Como é que foi a experiência de escrever um livro? Qual autor desse livro aqui, junto com Paulo Afonso Monteiro Velasco Júnior. Gente, vocês dois têm sobrenome, viu? Eu tava vendo o sobrenome, deve ter uns 6 sobrenomes, é mais que os meus. Tá tudo certinho. Ó, tem sobrenome de Pedro, hein? Família real, da família real. Família real do Rio de Janeiro. A Venezuela e chavismo em perspectiva, ele veio de uma ideia na época da faculdade ainda, da monografia. Eu sou filho de venezuelano. Minha mãe é de lá, meu pai é carioca. Você nasceu aqui? Eu sou tijucano. Tijucano, na Tijuca City, na minha área. Nasci ali na Terceira Ordem da Penitência, onde o Papa Francisco foi. Boa. Viu? E na usina ali. A Tijuca bem representada. E quando eu fiz a monografia sobre a Venezuela, no dia que eu apresentei a monografia, eu falei pra ele, ele foi meu orientador, o Paulo Velasco. Desculpa, pessoal. E aí eu falei pro Paulo, quero transformar minha monografia num livro. Falou, não, que isso, bem e tal. Falei, você não tem nenhum livro, pô. E ele já é um cara muito conceituado. Ele é professor da UERJ, ele é um comentarista da CNN, da Globo News. Sim. Sempre vejo ele lá comentando. Então, ele é bem conceituado. Todas as rádios ficam, mas muitas rádios ficam ligando pra ele pra pedir entrevista. Então, eu aos pouquinhos fui convencendo ele, isso em 2015. Em 2020 nós já tínhamos o livro pronto, mas aí veio a pandemia. E aí a gente veio lançar agora em 2022. Mas foi bom porque a gente conseguiu dar alguns ajustes e tal. E temos aí 4 convidados. Uma orientanda dele, que é a Stephanie, da UERJ. O Juan Flores, que é do Equador. E é um equatoriano que morou muitos anos na Venezuela. Legal. E hoje ele é deputado no Equador. Tem toda a nossa média de idade, 30 anos, 35. E ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Assembleia do Equador. Show. Tem a Tânia Lopes, que é da Colômbia, e também trabalhou vários anos aí no Senado, na Câmara de Deputados da Colômbia. E tem a Maria Oropesa, que é do principal partido um dos principais partidos de oposição ao chavismo e madurismo, que é o Vento Venezuela, o principal partido liberal na Venezuela. Então ela fala lá de dentro a sensação dela. O livro é bilíngue, português e espanhol, porque eu não ia traduzir o Denis para o português, que eu acho que é aí que enriquece bastante a leitura. E tá aí, agora nós vamos fizemos um lançamento em São Paulo, em agosto. E um no Rio, que foi um sucesso. Eu estava lá fazendo marketing com o meu livro. O meu livro é autografado. Se você quer o seu, você compre o seu livro. Vai lá na CJ pedir. Procure um autor para pedir um autógrafo. Esse aqui é meu. Nós, na verdade, até vamos fazer outro lançamento aqui no Rio em setembro. Não, o lançamento foi maravilhoso. Foi fila no assim, Rio... ó. Show. A gente saiu de lá, fechamos a livraria, fechou às 10, a gente ficou lá até às 11. Às 11 e tal. E nós vamos lançar no Encontro Nacional de Estudantes de Relações Internacionais, que vai ser aqui no Rio, no meio de setembro. Vamos lançar na Argentina, em outubro. E vamos lançar de novo no Rio. E aí já não são tanto lançamentos, né? Já virou apresentações com a venda do livro. Sim. No evento na própria UERJ em novembro. Legal. O que é muito legal, que você consegue aproximar, né? Acho que a pessoa quando gosta de alguém, assim, e que quer prestigiar o trabalho, é tão legal você ter essa oportunidade de ter um livro ali, guardar, ler com carinho. E isso aqui é um trabalho, dá muito, você vê, para você escrever, para você pensar e ter isso aqui realizado assim na sua mão, levou muito tempo, deu muito trabalho. Essa própria capa foi muito discutida, porque tinha a opção de botar ele militarizado ou mais civil.
Aí eu virei e falei, militarizado. Viramos, né? Sim. Aí a bandeira antiga da Venezuela eram 7 estrelas. Se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas uma aqui tá meio apagada, tá meio que... Então são 7,5 ali. Aí ele é um cara de esquerda. Então é um militar vestido de militar, batendo continência. Mas pra onde? Você pega o livro pra esquerda. Aqui, ó. Ele tá batendo continência pra esquerda. Sim. Isso foi uma coisa que eu bati muito pé. Tem que ser batendo continência pra esquerda. Porque ele é um cara de esquerda. Então até isso a gente teve que conversar bastante com a editora Apres para saísse mais ou menos o que a gente queria. Sim, legal. E é bom, bom que você explicou que a gente que é o leigo que olha, não tem, né? Interessante. E muita gente acha que esse livro a gente não tá promovendo nem pró nem contra. Tá só contando. E aí as pessoas veem a capa, acham que é um livro chavista. Porra, eu nunca fui chavista. Minha família foi perseguida na Venezuela. Como que eu vou fazer um pró-Chaves? Então eu sempre dei muita palestra aqui no Rio, na época de faculdade ainda, para falar sobre a realidade da Venezuela. Então isso daqui se consumou num trabalho assim, de 10 anos que eu venho fazendo. Legal. Sim, e é como você falou, não é só a opinião que você tem, porque né, tem familiares provavelmente lá, mas também tem depoimentos aqui, né, de pessoas que realmente viveram na pele tudo o que aconteceu, o que acontece lá, que a gente sabe, é o que a gente estava falando antes. As coisas estão interligadas. Às vezes você que negócio está acontecendo lá na Venezuela, o que eu tenho a ver com isso? Mas as coisas estão interligadas. Um problema que afeta um irmão nosso vizinho, as pessoas ali, elas vão sair dali, elas vão precisar de ajuda. E elas vão para onde? Quem é que ajuda essas pessoas, né? Afeta. Exatamente. São famílias que estão... A gente sabe que a inflação lá é assim absurda, sei lá, 400... 400 é muito. Não tem nem... Já bateu os 1.000, se eu não me engano. É muito. Então, assim, são vidas, são pessoas que têm sonhos, que gostariam de empreender, gostariam de estar... Ninguém abandona a sua terra porque quer. Por querer. Ninguém sai. Ninguém vai sair, eu tenho minha família aqui, nasci aqui. Você sai porque você quer em busca de melhores condições de vida. Ou você é perseguido político, alguma coisa que às vezes as pessoas, né? Você sai fugido muitas vezes, ou em busca de oportunidades. E você vai para quem te dá a mão, você quer, né? Então a gente olhar também como um todo, ver que não é porque tá lá e eu tô aqui, o que eu tenho a ver com isso, mas influencia assim a nossa vida. E tudo tá interligado. Se a gente pode pensar para que a gente também, né, nós somos um país, a gente vê os países aí no nosso entorno, a gente analisar o que tem acontecido nas últimas décadas, né, a gente analisar a história tá aí para nos mostrar alguma coisa. E trabalhar para isso, eu não acho que isso, se um candidato de esquerda agora ganha aqui no Brasil, que isso vai acontecer no Brasil. Mas de um longo tempo, as coisas vão acontecendo. Nada acontece, não é da noite para o dia. As coisas vão mudando e você não vai percebendo, né? Exatamente. Até que um dia... Você vai corroendo as instituições, você vai... isso pode acontecer com esquerda e direita, tá? Eu não estou aqui defendendo um lado e criticando o outro, não. É verdade. Mas, se você olhar no recorte histórico recente da América Latina, aconteceu com os países inclinados à esquerda. Sim. Você vê a Argentina destruída. Sim. Você vê o novo presidente do Chile, que tem a nossa idade. Está destruindo. Você vê o Peru. O pessoal está desesperado. A Bolívia. Desesperada. E a presidente que assumiu o interino, a Janine, presa. Está presa. Perseguida política. Presa. Você vê agora, a partir de agosto, na Colômbia. Um ex-guerrilheiro. Venezuela. Honduras. Nicarágua. O Ortega na Nicarágua, fechando a igreja, mandando os padres para a prisão, os padres sofrendo assédio na rua. Sim. É bizarro. Cuba. Tudo. México. Exatamente. Porra. Aí você fala, tá tudo interligado e as pessoas não acham que não, é lá, é distante. E a verdadeira liberdade, ela só acontece quando você pode
ter oposição quando você pode ter ideias diferentes à sua. Claro. Né? Se eu quero obrigar alguém a pensar igual o que eu penso, só porque eu acho que a minha opinião é melhor, é mais bonita, seja lá o que eu pense, isso não é liberdade. Né? Você está impondo ali que a pessoa tem que acreditar nos mesmos valores, a mesma coisa que você. Então tem que haver diálogo, tem que ter liberdade. Né? A gente precisa se expressar, é claro, sempre dentro da lei, né? Não vamos infringir a lei, mas sempre tendo liberdade para poder dialogar. Acho que a gente cresce e a gente evolui com o diálogo. Com certeza. Respeitando as diferenças. Não é com violência, é debate, respeitando briga e de ideias. e trazendo para perto. Pra perto. Eles não entendem que a união das diferenças é o que vai fazer a força? Isso aí. Não, uma vez eu vi um debate de ideias, assim, gente, do Jordan Peterson, com um outro americano incrível, que agora me falhou o nome, porque eu sou ruim dos nomes, eu me esqueço o nome do povo. Mas foi um debate, assim, e os dois eram teoricamente, de lados diferentes. Eles estavam falando sobre Deus. Um se considerava que não acreditava, o outro que acreditava. Mas, assim, foi algo, assim, lindo de se ver. Porque eles estavam cada um defendendo ali o seu ponto de vista, mas só ali a briga era de ideias, sabe? Era lindo, era bonito de ver, e todo mundo civilizado, todo mundo usando ali sua bagagem que construiu ao longo da vida, ao longo do estudo, ao longo do preparo, ao longo da vivência com a vida. E é uma coisa linda de se ver. Se vocês puderem, depois eu vou deixar também esse debate, porque agora eu me esqueci o nome, eu já li um livro do autor, gente, porque eu leio tanto, que eu fico até meio confusa. Mas eu vou deixar lá. Aqui? Já, eu leio toda noite. Importante. E aí, às vezes, pra não falar o nome, não misturar o nome de fulano com cicrano, eu vou deixar lá bonitinho, a gente bota, porque é um debate, assim, é bonito de ver pessoas debatendo com inteligência, sem violência, sabe? É com argumentos de ideias. Tu fala a ideia aqui, o outro vai lá e devolve. Vai lá, incrível, é enriquecedor. Vou deixar lá pra vocês. E a gente está daqui a pouco, né? Se encaminhando para o fim. Tudo que é bom dura pouco. Tem uma perguntinha aqui pra gente fechar, que a gente faz pra todos os convidados aqui, que é o seguinte: qual foi Essas são as mais difíceis, as mais complicadas? A última pergunta. Mas tá tranquilo, pode falar besteira. Qual foi o maior perrengue que você já passou na sua vida, aí seja pessoal ou profissional, mas que assim, foi aquele situação desesperadora ali, enfim, que fez mudar a chave em alguma coisa, que mais te marcou, né? Te marcou. Coisa assim que te perturbou. Mudou a sua vida ou alguma coisa assim, bem marcante. Pode não ter nada também. Que mudou todo mundo foi impactado pela pandemia. A pandemia ou uma situação difícil que você passou aí. Sim. Não, tem muitas situações complicadas, né? Como falei, já fui candidato. Então, isso é complicado. Já andei esse estado todo. Já me perdi, GPS não encontrava para onde ir, em estrada de terra, mas já teve vez que, inclusive com o Jael, que vocês conhecem, meu vice-presidente, chegando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, íamos na época de liderança estudantil, eu era presidente da FENER, Federação Nacional dos Estudantes de Relações Internacionais, ele era meu diretor de projetos. E o avião já empicado, já descendo na pista do aeroporto lá. Ele teve ali uma esqueci o nome da... Arremeter? Não. É uma questão climática. Então, um choque climático. Tem um termo que agora esqueci. Da turbulência. Turbulência, não. Ele caiu e continuou. Sei. Eu já passei por isso. Eles dizem que não é vácuo porque não existe vácuo, mas ele dá aquela despencada de tão... isso é horrível. Isso. Então, assim... Que eu até fiquei tranquilo, Jael, se você falar sobre isso com ele vai... Tá traumatizado. Não, eu fiquei traumatizado numa viagem que eu fiz, que eu passei por isso. Eu tive que fazer terapia depois pra me recuperar. Mas o engraçado é que a gente tava... Eu nunca vou na última fileira, assim, não gosto, porque tem que atravessar o avião todo pra sentar, pra voltar. E aí... Nesse dia a gente tava na última fileira, literalmente. Que é pior. Aí eu só vi cabeças voando. Juro pra você, eu tenho essa imagem na minha cabeça até hoje. Tem outros, tipo, entrando em comunidade com lideranças, né? Só que a liderança estava na moto na frente, aí traficante com arma em punho e querendo saber, assim, a liderança assim, não tô falando nada de errado, brother, assim, só vim pedir voto. Isso acontece com tudo que é candidato, tá?
Enfim, tem muitas histórias. Um dia ainda vou escrever de empreendedorismo, histórias tem alguma assim? de empreendedorismo positivas. Não teve assim, nenhuma que você pensava que era uma coisa e de repente você falou, ai, não deu muito certo. Teve, por falta de experiência. Sei. Então, a minha primeira empresa foi passear cachorro, junto com o Abner, que é até sócio advogado. Sim, hoje ele mora também. no Maranhão, meu compadre. E a gente achou que ia ser fácil. Só que a gente dava muito tempo para outras coisas e pouco tempo para isso. E aí aquilo me ensinou ali logo de cara aos 18, 19 anos que se você quer empreender você tem que ir com tudo, Claro. Não é esperar as pessoas virem. Exato. E hoje ele é sócio do Carlos Hang, né, advogado lá do conselho, que está no conselho, Sim. Nosso querido amigo chinês. E aí isso é uma coisa que eu considero positiva. Sim. Assim, aprendi logo Tira de cara. aprendizado. Um aprendizado Exato. bom. E até hoje eu tenho lá os panfletozinhos guardados de recordação e tal. Mas uma vez a gente... E o nome era legal, a Cãodemia. Cãodemia. Sucesso. Só que a gente não soube explorar, enfim. Sim, às vezes a gente tem boas ideias, mas às vezes não está no momento, Exato. ou não sabe, ou não tem a maturidade, ou não está no ambiente adequado. A gente já falou até disso no podcast, quem nunca teve um negócio que não foi bem sucedido? Exato. Faz parte. Faz parte do aprendizado. Faz parte do aprendizado. E é aquela coisa, para quem realmente está atento, aprende, vê aquilo ali, melhora o que não foi legal e vai para outra, mas com uma consciência diferente. A sorte que o investimento foi baixo, né? Então... Sim. Perdeu tanto. Imagina quem investe milhares. Sim. É complicado. Mas empreender, a intenção do nosso podcast é justamente a gente falar sobre temas, né? Ter a liberdade da gente conversar e mostrar a realidade das coisas, a dificuldade que tá, né? Tudo, a vida, antes, para você ter um sucesso, você tem muitas derrotas antes, né? Muito preparo, muito aprendizado para você chegar um dia a ter êxito. Tem muita gente que não tem êxito, ou acha que não tem êxito, mas tem também, porque isso é relativo também, né? O êxito, o aprendizado que a gente tem é muito grande, é muito enriquecedor. As coisas que a gente aprende ali quando a gente se lança realmente em busca de ser curioso, de pensar diferente, de sair realmente ali da caixinha, de pensar fora da caixa, de criar coisas novas, né? Se você pegar com certeza os grandes inventores, né? Eu tenho aquele que inventou a lâmpada, que eu até esqueço. Eu sou ruim de esquecer de nome, gente. Mas ele fala que ele errou muito, né? Antes dele conseguir inventar lá finalmente a lâmpada. Mas ele disse que ele não errou. Ele aprendeu, foram 99 vezes que ele entendeu como não fazer a lâmpada. Então ele tomou aquilo como um aprendizado e não focou só que eu errei 99 vezes, não. Ele aprendeu 99 formas de não fazer aquilo. Boa. Mas é isso aí. A gente quer te agradecer muito. Obrigadão, Pedro. Tem que agradecer aí vocês, Vanessa, João, convidado Jennifer, que fugiu um aqui. Líder nato. Você é uma pessoa que você vê. A gente se conhece pela rede social. Eu não sei também como é que eu cheguei a você, mas eu sou. Eu uso a minha rede social ali para me conectar com pessoas, para seguir pessoas, para dar apoio para essas pessoas que eu gosto, que eu quero que o trabalho delas, o que elas fazem, tenha êxito. E eu faço isso com todo mundo. Eu só acho que a maior curtidora, apoiadora de conteúdo da rede social. Eu tô sempre ali porque eu sei a dificuldade que é empreender, que é criar conteúdo e que é a gente fazer coisas diferentes. Eu não sei como é que a gente se conhece, mas tenho certeza que foi uma das coisas... O fato da gente se conhecer nos traz hoje aqui nesse momento agora. Bom, fico feliz, eu também sou... Através de você, o nosso podcast pode estar hoje acontecendo. Porque através de você eu conheço o João. Eu fico muito grato aí vocês pelo convite. Falar aqui pro pessoal que a primeira frase que eu falei, né? Sonhem, mas trabalhem para os seus sonhos serem realizados. Sonhem, mas se dediquem à cidade, à nossa cidade, seja ela qual for a sua cidade, ao seu estado, ao nosso Brasil, porque tem uma frase do Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Sim, eu gosto muito dele, que é um querido amigo, e que ele fala assim, isso tá até numa foto dele, no gabinete dele, assim, de tão marcante ficou essa frase para ele e para o Brasil, para quem segue ele. Eu não quero morar em outro país, mas eu quero morar em outro Brasil. E eu trago ela para o Rio. Eu não quero morar em outra cidade, apesar de já ter morado devido questões de trabalho, mas eu quero morar em outro Rio de Janeiro.
Quero morar num novo Rio de Janeiro. Quero morar num Rio de Janeiro que a população seja pelo Rio. Sim. Então, a partir do momento que nós começarmos a realmente, cada um... Essa ideia aqui já muda o Rio de Janeiro. O podcast, que vocês trazem a pessoa para debater. Quando vocês convidam uma pessoa para debater, ela já começa a pensar no Rio de Janeiro. Com certeza. Então, quero agradecer a vocês aí, incentivar, não desistam do projeto. Não. Vanessa, né, João, a Jennifer que fugiu. Jennifer, ele vai fazer uma reunião rapidinho. Mas fez uma pergunta muito interessante sobre a reforma da Previdência. Eu gosto de falar da reforma da Previdência. Sim. É um tema que eu gosto, que eu me sinto feliz, que é um trabalho que eu fiz parte do Brasil. Sim. E contem comigo e com o conselho. Quem ainda não conhece o Conselho de Jovens de Jovens, até falei que ia falar sobre isso aqui, não falei. Cortou em pé. Então, quem ainda não conhece o Conselho Empresarial de Jovens, que segue o João, segue a Vanessa, vai lá com eles, vamos lá. Que não conhece eles, vamos lá. Exatamente. Porque o conselho é de vocês, é de vocês. É nosso. Você que está assistindo também pode fazer parte disso. Exatamente. Ali eu só me basta considero querer. Apenas com toda a modéstia, um sustentador daquilo enquanto eu tiver que estar ali. Claro. Porque no futuro o presidente vão ser vocês. No futuro o vice-presidente vão ser vocês, o presidente. E como também a gente vai seguir em outros caminhos e outras pessoas vão vir. Exato. E a gente vai preparar e deixar ali para elas. Então, se vocês se interessarem, manda mensagem pra gente, que a gente explica tudo bonitinho, como fazer, pra vocês irem lá fazer uma visita. Eu tenho certeza que assim como mudou, assim, uma parte da nossa vida, né, foi muito impactada pela associação, a sua também pode ser. Então... Agradecer o Pedro. É isso aí, a gente vai colocar todas as informações do Pedro aí na descrição, rede social, enfim, tudo que vocês quiserem saber. Pedro Rafael RJ. Segue lá. Vamos deixar todo mundo. E vamos todos em prol do nosso Rio de Janeiro, melhor para todos, e do nosso Brasil também. Independente de nada, disso, de esquerda, direita, a gente tem que pensar nos nossos irmãos, nossa família, em todo mundo. Todo mundo. Nós estamos todos na mesma situação ali, no mesmo bar. Isso aí. Obrigado, pessoal. Show. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.